Bem-vindos. Boa noite a todas e todos, colegas, arquitetos e urbanistas, internautas que estão conectados conosco agora. Eu sou Eduíges Leal, atual presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG. É com satisfação que participamos mais uma vez do evento promovido pela ONU Habitat, o Outubro Urbano. O mês que se inicia com o Dia Mundial do Habitat, primeira segunda-feira do mês, este ano, no dia 4 de outubro, se encerra no Dia Mundial das Cidades, dia 31 de outubro. Cabe dizer que o Outubro Urbano conta sempre com 2 temas selecionados para estimular o debate entre os diversos atores sobre como tornar a vida nas cidades melhor para todas e todos. Em 2021, o foco do debate será no papel das cidades na luta contra a emergência climática, em preparação para a COP26, que acontecerá entre dia 1º e dia 12 de novembro deste ano em Glasgow, no Reino Unido. O Dia Mundial do Habitat abordará o tema Acelerando a Ação Urbana para um Mundo Livre de Carbono. E o Dia Mundial das Cidades focará no tema Adaptando Cidades para a Resiliência Climática. E é nesse sentido que reforçamos a importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais de ampliarmos as trocas das experiências num campo multidisciplinar com o objetivo de qualificarmos nosso trabalho de arquitetura e urbanismo para todos e todas. Devemos, enquanto profissionais da área, prezarmos pela qualidade do nosso ambiente natural e a sua integração com o ambiente construído e a sociedade. Estarmos atentos em relação ao papel das cidades no combate à mudança climática e recuperação da pandemia da Covid-19 é um tema muito caro e precioso para nós. Saliento que o CAU é uma autarquia federal. Nós temos a função de orientar, enquanto conselho, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe em todo o território nacional, bem como lutar, pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Além disso, é importante que o Conselho esteja atento às condições de trabalho para o exercício pleno da profissão, e isso justifica o debate realizado hoje. Queremos estar próximos dos profissionais de arquitetura e urbanismo de Minas Gerais, estar próximos da sociedade, compreendendo suas demandas para que possamos atuar de forma atenta à contemporaneidade. E para finalizar essa fala de boas-vindas, registro nosso agradecimento a toda a equipe de países das Nações Unidas no Brasil, por meio dos organizadores da 4ª edição do Circuito Urbano, e reforçar que o CAU-MG comunga com os princípios da ONU Habitat por um futuro urbano melhor. Gostaria, então, de convidar agora o nosso conselheiro e coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental, CEPUA, o arquiteto e urbanista Sérgio Missior, para sua fala de boas-vindas. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço as palavras da nossa presidente, Eduíges Leal, e saúdo a todos e todas que estão nos acompanhando nessa data tão importante. Eu gostaria de lembrar que a Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável do CAU-MG tem como objetivo propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento da política urbana, metropolitana e ambiental sustentável. E, já que estamos num momento especial, pois estamos comemorando o nosso outubro, que é um momento de comemoração do Dia Mundial da Arquitetura, do Habitat, e também dos 20 anos do Estatuto da Cidade, recém-completados agora no meio do ano. O tema desse ano, Circuito Urbano, Cidades na Linha de Frente da Ação Climática, é um tema bastante desafiador. Desafiador porque nós temos hoje no Brasil mais de 84% das pessoas vivendo nas cidades, mas, por outro lado, nós temos mais de 40%
do esgoto sendo lançado in natura nos nossos rios. Nós temos cerca de 1/3 das habitações numa condição precária e mais de 6 milhões de famílias sem a sua casa, além do drama do ônus excessivo do aluguel, e todos esses aspectos se tornam ainda mais agudos diante desse momento pandêmico que estamos vivendo. Nesse sentido, a mobilidade urbana é um instrumento fundamental da política de desenvolvimento urbano, e parte relevante da nossa população acaba consumindo uma grande quantidade de horas nesse movimento pendular casa-trabalho e que compromete a qualidade de vida de todos. Também o setor de transporte nas grandes cidades é responsável por mais de 50% das nossas emissões de gases de efeito estufa. Diante de todos esses aspectos, eu gostaria, então, de convidar a presidente Eduíges Leal para realizar a moderação do evento e saudar os nossos convidados, Rick Ribeiro e Marcos de Souza, e que nesse momento também celebram os 10 anos do portal Mobilize e que vão poder nos brindar certamente com uma apresentação e uma discussão extremamente rica e valiosa. Boa tarde a todos e todas. Eu passo a palavra para a presidente Eduíges Leal. Obrigada, Sérgio. Então, como o Sérgio disse, hoje nós teremos os palestrantes convidados que irão apresentar o painel trazendo experiências e reflexões sobre mobilidade sustentável no contexto das cidades brasileiras. Então, teremos aqui Rick Ribeiro, fundador e diretor do Mobilize Brasil, e Marcos Souza, jornalista, editor do portal Mobilize Brasil. Na nossa dinâmica, vocês poderão direcionar suas perguntas por meio do chat do YouTube e, no momento do debate, nós iremos repassá-las. O debate será mediado pelo coordenador da CEPUA, Sérgio. Então, nós teremos aqui, eu gostaria de apresentar, o Marcos fará uma introdução, para depois escutarmos a palestra do Rick. O Marcos é jornalista e editor do portal Mobilize, e ele é formado na Escola de Comunicações de Artes da Universidade de São Paulo. Atuou nos jornais Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, nas revistas Arquitetura e Urbanismo, Projeto Design, Construção Pini e Tecne, além dos portais internet sobre arquitetura e urbanismo. Como repórter, elaborou materiais especiais sobre arquitetura e urbanismo em países como Alemanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, Equador, Inglaterra, Holanda, Canadá, Espanha, Malásia e Estados Unidos. Coordenou alguns projetos culturais, como Epopeia Paulista, como Maria Bonomi, na Estação da Luz, em São Paulo. A Semana Paulo Mendes da Rocha, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. E o Brasil Summit, 2014, no American Institute of Architects, de Nova York. Desde 2011, passou a trabalhar como editor no portal Mobilize Brasil, realizando palestras sobre mobilidade urbana sustentável em várias cidades do país. Editou o Estudo Mobilize 2011, primeiro trabalho brasileiro sobre mobilidade urbana sustentável. Coordenou a campanha Calçadas do Brasil, 2012 e 2019, e cooperou na campanha Sinalize 2014-2015, com manual de mobilidade corporativa elaborado pelo Mobilize em parceria com a EY. No momento, junto com a equipe do Mobilize, prepara o Estudo Mobilize 2021. É caminhante e ciclista urbano. Vamos deixar a palavra de introdução do Marcos de Souza. Muito bem-vindo, Marcos. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer, é uma honra aqui participar do Circuito Urbano, até mesmo pelo fato de ser uma discussão que busca preparar as cidades para a COP26, que é um grande desafio para nós todos que vivemos nesse início de século XXI.
Enfim, a do Leal fez uma leitura de uma parte grande, não imaginava que ela fosse ler todas essas informações, mas vocês notaram que eu tenho uma carreira bem voltada para publicações relacionadas à cidade, à arquitetura, ao urbanismo, a chamado ambiente construído. Não é? E foi um pouco por conta disso que eu acabei sendo convidado a trabalhar pelo Rick Ribeiro, que é o diretor do Mobilize, que eu acabei sendo convidado a participar e a editar o Mobilize lá em 2011. O Mobilize foi criado pelo Rick, lançado em 2011, no momento em que ele lutava contra uma doença degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, que lhe roubava os movimentos. E nesse processo, no meio desse processo, nessa luta contra a doença, ele decidiu que, considerando que os médicos haviam previsto uma vida muito curta para ele deveria fazer algum trabalho, desenvolver alguma atividade que deixasse um legado para as cidades brasileiras. E como eles tinham um interesse muito grande, tinham experimentado, vivenciado a possibilidade de viver sem automóvel, circulando por cidades do mundo, apenas usando transporte público, a bicicleta e caminhando, ele decidiu que a ideia da mobilidade urbana, de juntar informações, reunir informações sobre mobilidade urbana sustentável num único portal, seria uma boa alternativa. Isso foi feito ali, o projeto foi desenvolvido no final de 2010, o site foi lançado em setembro de 2011, nós estamos fazendo exatamente 10 anos, fizemos a nossa comemoração, nosso debate de comemoração na semana passada, e ao longo desses 10 anos, o Rick resistiu, acho que a existência do próprio Mobilize deu a ele uma capacidade de superar a doença e de seguir conosco, trabalhando. O Rick trabalha acionando o computador com os olhos, usando um instrumento óptico, e com isso ele consegue escrever textos, gerar uma voz eletrônica e se comunicar conosco e com as outras pessoas que trabalham com ele lá na UI, na Ernst Young, onde ele é consultor sênior. O Mobilize já, ao longo desses 10 anos, como a própria do Leal contou, fez uma série de atividades, mas já são cerca de 20 mil conteúdos publicados. Nós desenvolvemos palestras sobre o assunto em universidades, em escolas, em prefeituras de todo o Brasil, apoiamos prefeituras no desenvolvimento de alguns projetos relacionados à mobilidade urbana, fizemos alguns fóruns, um dos quais tivemos a presença do Sérgio Missior, que iniciou a nossa conversa aqui hoje, né, um amigo já, portanto, nosso de bastante tempo. E ao longo desse tempo também tivemos a oportunidade de mostrar, de levar nosso trabalho ao Legislativo, enfim, tanto à Câmara dos Deputados como ao Senado Federal, discutindo questões como acessibilidade, como calçadas, caminhabilidade nas cidades, melhoria no transporte público, enfim, essa integração de coisas que fazem que a cidade possa existir, possa circular, possa fazer a sua grande função, que é a troca de informações, que é a possibilidade de convivência das pessoas. A apresentação, acho que o Mobilize é isso, a gente pode falar um pouquinho mais no debate, no final, mas eu gostaria agora de abrir o Rick a fazer a apresentação dele, ele tem uma apresentação bem bacana, vocês vão gostar bastante. Por favor, a apresentação do Rick Ribeiro. Nós estamos com um pequeno gap, vamos aguardar. Acho que está sendo dando o início. Vamos lá?
chamada esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. A doença foi gradativamente tirando meus movimentos e minha fala. Escrevo com os olhos e uso esta voz digital que vocês estão ouvindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste importante evento. Vou falar para vocês sobre mobilidade urbana sustentável e acessibilidade, e no final contarei brevemente minha história de vida. Como eu não falo, ando, ou gesticulo, talvez esta seja uma palestra diferente. Mas, afinal, o que é mobilidade urbana sustentável? De acordo com o antigo Ministério das Cidades, mobilidade urbana sustentável é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação, que visam proporcionar acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Modos de transporte. Podemos classificar os modos de transporte em três principais grupos: transporte individual motorizado, transporte coletivo, e modos ativos, também chamados de transporte não motorizado. A mobilidade urbana, para ser sustentável, pressupõe a priorização do transporte coletivo e dos modos ativos, em detrimento do transporte individual motorizado. Algumas formas de transporte coletivo presentes em cidades do mundo todo são trem, metrô, VLT, monotrilho, BRT e ônibus. Além delas, também existem alternativas como teleférico, barca, aeromóvel, plano inclinado, escada rolante e elevador. As formas de transporte coletivo se diferenciam por capacidade de passageiros, custo de implantação, tempo de implantação, custo de funcionamento, consumo de energia, emissão de poluentes e outras características. Nos modos ativos, temos mobilidade a pé, bicicleta, triciclo, skate, patins, patinete e cadeira de rodas, entre outros. Muitas vezes, o deslocamento das pessoas se dá por mais de um modo de transporte. Por isso, é importante que se promova e facilite a integração modal. Aqui eu mostro imagens da integração entre bicicleta e transporte coletivo. Consumos e impactos. As cidades são responsáveis por 1% do uso da terra do planeta, 55% da população mundial, 75% do consumo de energia, e 80% das emissões. Mais de metade da população mundial já vive em centros urbanos, e 450 cidades no planeta superaram a marca de 1 milhão de habitantes. Tanta gente morando junto, acarreta problemas como congestionamentos, poluição, violência urbana, falta de moradia, saúde precária e muitos outros. Parte desses problemas vem da mobilidade urbana baseada no transporte individual motorizado de carro e moto, que gera muitos impactos negativos para as pessoas, as cidades e o planeta. Implica em consumo elevado de energia, de recursos naturais e de espaço público, e causa problemas como poluição, acidentes, doenças e perda de produtividade. Hoje em dia, muito se fala em novo normal, mas o que existia antes da pandemia não era nada normal. Primeiro, vou falar sobre os consumos e desperdícios. Os transportes são responsáveis por quase 1/3 de toda a energia consumida no mundo, e por mais de 60% do consumo de petróleo e derivados. De toda a energia que os transportes consomem, 3/4 são gastos pelo transporte rodoviário. No Brasil, o consumo de energia pelo setor de transportes representa 33% do total, sendo que o modo rodoviário contribui com 93% desse gasto energético. Em 2015, a frota mundial de veículos motorizados, em uso, atingiu a marca de 1,282 bilhão de unidades. A fabricação e a manutenção desses veículos
assim como a estrutura para circularem, implicam em um grande consumo de recursos naturais, que vai desde o minério de ferro até a borracha. O espaço necessário para circular, estacionar, vender e manter veículos nas grandes cidades gira em torno de 50% do espaço urbano. Cidades pensadas e construídas para os automóveis também se espalham pelo território e geram um grande aumento da área urbana, com maior consumo de recursos e diminuição de habitats naturais. Agora, vou abordar quais são os impactos. O setor de transportes contribui com 25% das emissões de gases causadores do efeito estufa, segundo a ONU. Já no Brasil, quase metade das emissões de CO2 tem origem nos transportes, a maior parte do transporte rodoviário. Nas cidades, a participação dos transportes na poluição é bem maior, e pode representar quase a totalidade das emissões. Este é o caso, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, onde 90% da poluição atmosférica é provocada pela emissão de gases veiculares, causando sérios danos ao planeta, como o aquecimento global e a degradação de ecossistemas, e também à saúde humana. Anualmente, mais de 3 milhões de pessoas morrem por causas atribuídas à poluição atmosférica, principalmente em função de emissões oriundas dos transportes. Nos países desenvolvidos, as doenças geradas pela má qualidade do ar figuram entre as principais causas de morte. A mobilidade urbana e o estilo de vida nas cidades também têm relação com diversos outros problemas de saúde, tais como obesidade, estresse, lesões por repetição de movimento e sedentarismo, que mata mais de 5,3 milhões de pessoas no mundo, e deve ser tratado como uma pandemia. Além disso, existem os problemas de saúde decorrentes dos acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito tiram a vida de 1,2 milhão de pessoas por ano no mundo, quase 40 mil no Brasil, sendo a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Além das mortes, quase 50 milhões de pessoas sofrem lesões em acidentes, e parte delas fica com algum tipo de deficiência permanente. Em termos econômicos, o custo direto dos acidentes varia de 1% a 2% do PIB dos países, e ultrapassa 500 bilhões de dólares por ano. O período que as pessoas passam no trânsito é considerado um tempo perdido, e diversas instituições do país já elaboraram estudos para calcular a perda de produtividade da força de trabalho pelas horas desperdiçadas em congestionamentos. Em 2014, a Firjan divulgou um estudo no qual estimava os custos dos congestionamentos em torno de 69 na região de Janeiro. A Associação Nacional de Transportes apresentado esses estudos, mas também a Casa do Urano, vias expressas, grandes avenidas e outras estruturas para o transporte individual motorizado, cria diversos impactos à vida nas cidades. Muitas vezes, grandes estruturas viárias geram barreiras à circulação, dividem bairros ao meio, e criam lugares hostis e perigosos. Ruído e congestionamentos também são outros impactos da mobilidade, que afetam a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Como vocês podem ver, a priorização do transporte individual motorizado gera uma série de impactos negativos à saúde das pessoas, das cidades e do planeta. Por isso, é muito importante que se promova a mobilidade urbana sustentável. Uma questão muito importante que tem relação com mobilidade urbana é a acessibilidade. Segundo a ABNT, acessibilidade é a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Um elemento fundamental para a acessibilidade são as calçadas. Alguns pensadores afirmam que se pode medir o nível de civilização de um povo pela qualidade das calçadas de suas cidades.
Outros dizem que os pavimentos públicos são melhores indicadores de qualidade de vida do que o próprio IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Afinal, as cidades são feitas para pessoas, seres humanos que, antes de tudo, caminham, ou, como no meu caso, andam de cadeira de rodas. Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m, e altura livre mínima de 2,10 m. As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, rebaixamentos para acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de obstáculo que reduza a sua largura. Essa área precisa oferecer condições adequadas para a circulação de pessoas de todas as idades e com diferentes necessidades físicas. Árvores, postes, bancos e outros tipos de mobiliário urbano e equipamentos de infraestrutura urbana devem estar situados na faixa de serviço, localizada entre a faixa livre e o meio-fio. Além delas, existe a faixa de acesso, que faz a transição entre a faixa livre e as edificações. Além da largura, o pavimento também é importante. Passeios devem contar com pisos que tenham superfície irregular, firme, estável e antiderrapante, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas, como cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê. Devem estar bem conservados, livre de buracos, rachaduras e degraus. Irregularidades no pavimento dificultam a circulação de pessoas e oferecem risco ao pedestre. Acidentes em calçadas são muito comuns nas cidades brasileiras. Degraus e elevações que ocupam toda a largura da calçada geralmente obrigam as pessoas, especialmente com mobilidade reduzida, a seguirem o trajeto pela rua, tornando o deslocamento menos seguro. Vou passar trechos de um vídeo curto da campanha Calçadas do Brasil, do Mobilize, onde o Marcos fala sobre calçadas e caminhabilidade. Olá pessoal, eu sou Marcos de Souza, sou editor do Mobilize Brasil e estou aqui com a equipe do Mobilize em frente ao Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, aqui na região central da cidade, para avaliar a condição do piso, a condição da calçada, a condição do lugar onde se caminha. Nós notamos que havia alguns outros fatores que acabavam interferindo na decisão de uma pessoa caminhar ou usar um carro, ou seja, na facilidade da pessoa usar a calçada, usar as ruas, caminhando, usando uma cadeira de rodas ou saindo com um carrinho de bebê. Nós notamos que o ruído urbano, que a poluição atmosférica, que a falta de vegetação, ou seja, a falta de cobertura de proteção contra o sol, a sinalização urbana e a segurança pública acabavam interferindo também nessa decisão. Então nós resolvemos avaliar um conjunto de fatores que indicam a caminhabilidade de um lugar. Caminhabilidade vem de walkability, que significa a possibilidade de uma cidade ser mais agradável a quem caminha. Os transportes públicos também devem ser acessíveis, para garantir a todos o direito de ir e vir. Ônibus, metrôs, trens, bondes, barcas e outros transportes coletivos devem possuir locais reservados, com sinalização e estrutura adequada, para pessoas com necessidades especiais, além de condições apropriadas para embarque e desembarque. Estações e terminais também precisam ser dotados de infraestrutura para cadeirantes e deficientes visuais, como elevadores e piso tátil. A acessibilidade é muito importante nas edificações, principalmente as que são abertas ao público, como órgãos públicos, lojas e equipamentos culturais. A acessibilidade deve ser pensada contemplando todos, não só cadeirantes, mas também idosos, crianças, pessoas com malas, carrinho de bebê ou carrinho de feira, e mesmo adultos saudáveis. Entretanto,
Se o planejamento for feito pensando em alguém de cadeira de rodas ou com andador, muito provavelmente também servirá para todos os demais. Como diz o Henrique Penhalosa, prefeito de Bogotá, uma cadeira de rodas é a máquina do planejamento urbano. O papel de cada um. Sonho com uma grande transformação em nossas cidades, que elas fiquem mais humanas, inclusivas, agradáveis, democráticas e sustentáveis. Para isso acontecer, é fundamental a participação de todos: governos, empresas, organizações e população. Cada um tem seu papel. Ao governo, em suas 3 esferas, cabe ser o indutor de transformações de mobilidade urbana, através de políticas públicas. É de sua responsabilidade formular leis que melhorem a vida das pessoas nas cidades, planejar o ordenamento urbano, dialogar com a população, implantar sistemas de transporte coletivo, implantar estrutura cicloviária, construir e manter calçadas acessíveis, garantir boas condições de caminhabilidade, e estimular que os bairros tenham uma combinação equilibrada de usos e atividades, entre outras ações. As empresas têm uma grande responsabilidade em ajudar a desatar o nó da mobilidade urbana, pois são polos geradores de viagem. Metade dos deslocamentos diários realizados nas cidades brasileiras tem como destino ou origem o local de trabalho. A forma como essas pessoas se deslocam gera diferentes impactos para a cidade, para o bairro e para a vida do próprio colaborador. Buscar formas mais eficientes de deslocamentos, além de ser uma atitude responsável, é também uma oportunidade de ganhos de imagem e de aumento da satisfação dos empregados. Diversas ações podem ser tomadas pelas empresas para tornar mais sustentáveis os deslocamentos de seus profissionais. Medidas como a implantação de programas de carona solidária, disponibilização de fretados, instalação de bicicletários e vestiários, incentivo financeiro a quem vai trabalhar de bicicleta, divulgação das melhores rotas para andar a pé, e subsídio ao transporte público. A empresa também pode pressionar a administração pública local por melhorias nas condições de mobilidade em seu entorno, estimular o trabalho à distância para evitar deslocamentos, flexibilizar os horários de entrada e saída, limitar e reservar vagas de estacionamento para quem participa da carona solidária, e utilizar o serviço de entregas por bicicleta, no lugar de motoboys, além de garantir acessibilidade em suas dependências. As organizações e os movimentos ativistas têm um importante papel de prover conhecimento sobre o tema, fomentar o debate público, disseminar uma cultura cidadã participativa em prol da melhoria da qualidade de vida nas cidades, pressionar governos para implantarem políticas públicas efetivas de mobilidade urbana sustentável, e realizar pequenas intervenções nas cidades. Por fim, as pessoas. O que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade urbana? Como diz o jornalista Marcos de Souza, do Mobilize, tem gente que usa o carro igual sapato, não sai de casa sem ele. Quando for sair, pensar se não daria para fazer o trajeto a pé, de bicicleta, de transporte público, ou de uma combinação de modos. Além desse ato de gentileza com a cidade, as pessoas podem e devem buscar informações sobre o tema, cobrar os governantes por melhorias, e participar de movimentos, organizações e audiências públicas em prol da mobilidade urbana sustentável. Assim eu termino a primeira parte da palestra, sobre mobilidade urbana e acessibilidade, e começo a segunda parte, sobre minha vida. Sempre fui uma criança feliz, saudável, que gostava de praticar esportes e ter contato com a natureza. Eu era bastante ativo, viajei o mundo e morei em 4 países, além do Brasil. Mas, de repente, algo estranho começou a acontecer comigo.
No começo um tropeço na calçada, depois uma queda no futebol, em seguida um descompasso ao tentar correr para pegar o ônibus, e na sequência um tombaço na esteira da academia. Foram 6 meses dividindo meu tempo entre viagens a trabalho e consultas com médicos especialistas, e uma batelada de exames diferentes. Até o diagnóstico final com a tal eletroneuromiografia. Na cabeça dos médicos o veredito: esclerose lateral amiotrófica, ela, uma doença neurológica degenerativa, progressiva, mapeada em 1890, mas ainda sem causa definida, e com sobrevida de 2 a 5 anos. O que você faria se tivesse apenas 5 anos de vida? Assim que cheguei em casa, pesquisei tudo sobre a doença na internet. Aí sim fiquei sem chão. Tudo o que li era negativo. Aos poucos os pacientes perdem os movimentos das pernas, braços, deglutição e fala. Respiram por meio de aparelhos, e ficam acamados sem qualquer comunicação. Que doença cruel! Eu, no auge da minha juventude, com uma sentença cravada no peito. Chorei muito, mas minha tristeza durou só um dia. No dia seguinte ao diagnóstico, acordei decidido a focar em diferentes tratamentos para tentar conter a progressão da doença, e me dedicar a fazer as coisas que mais gostava. Encontrar amigos, viajar, tocar violão, fotografar, enfim, celebrar a vida todos os dias. Eu pedi afastamento na empresa UI, e, junto com a família, fui atrás de todo tipo de tratamento. Em menos de um ano do diagnóstico, praticamente não conseguia andar sem andador. Ficava imaginando que eu jamais iria correr pela praia, pular 2 degraus da escada, jogar tênis ou andar de bicicleta. Perdia sensivelmente a força dos braços, a ponto de ter que parar de fotografar, tocar piano e violão e não ter força para comer ou escovar os dentes sozinho. Em menos de um ano, era um velho em um corpo jovem, um jovem com jeito de velho. Após 2 anos do diagnóstico, parei para refletir o que queria fazer no tempo de vida que me restava. A roda do tempo já tinha avançado 2 anos. Será que sobreviveria mais 3? Eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim. Queria me sentir útil para a sociedade novamente. Quem sabe deixar um legado. Comecei então a pesquisar tudo sobre mobilidade urbana sustentável e urbanismo. Com a dificuldade na mão, percebi que existiam muitas informações sobre o assunto espalhadas pela internet. Na hora me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo de qualidade relacionados à temática. Também tive a ideia do nome. Seria Mobilize, palavra que juntava mobilidade e mobilização, 2 conceitos muito importantes na minha proposta. O que era um sonho em janeiro de 2011, tornou-se realidade na Semana de Mobilidade Urbana, em setembro do mesmo ano. Acamado, sem movimentos, escrevendo agora através de um leitor óptico, Tobii, tive a sorte de conhecer o jornalista Marcos de Souza, que não só abraçou o Mobilize como seu filho, mas também passou a ser o meu porta-voz, já que a minha própria voz era cada vez mais fraca e inaudível. O Mobilize não nasceu, explodiu. Em pouco tempo tornou-se referência nacional e percebemos que passamos a influenciar políticas públicas com os temas abordados em estudos e campanhas. Passaram os 5 com a mesma patologia, viu quantas estatísticas não refletem a realidade. Com o tempo, fui percebendo que ela não representou o fim da minha vida, apenas uma mudança de direção. A tecnologia rodou a meu favor. Apesar das limitações, eu não sou a minha doença, sou o que escolhi ser. Escrevi o livro Movido pela Mente, em parceria com a escritora Gisele Mirabai,
que conta a minha história e traz reflexões sobre mobilidade, sustentabilidade e o jeito que eu encaro a vida. Após 6 anos afastado pelo INSS, voltei a trabalhar na UI, onde criei um guia de mobilidade corporativa para ser adotado nas empresas que querem desenvolver ações de mobilidade sustentável. E atualmente estou envolvido em um projeto de consultoria Smart Cities, em parceria com a ONU e o governo britânico, para melhorar o transporte público de Belo Horizonte. Depois de 5 anos sem sair de casa, dentro do meu quarto escritório, voltei a circular pela cidade, graças a uma cadeira de rodas motorizada. E passei a ser chamado para dar palestras sobre mobilidade boa e trabalhar por um bem comum sempre me deu grande satisfação. E isso não mudou após ser diagnosticado com ela. Pelo contrário, a vida me deixar dedicar-se para mim. Ser útil não depende dos movimentos, mas sim. E foi por esta vontade de transformar. Em 2018, eu tive a honra de ser homenageado com o Prêmio Trip Transformadores. Mais um prêmio para a galeria dos vários já conquistados pelo Mobilize. É possível superar obstáculos, realizar nossos sonhos e fazer a diferença no mundo. Olhando para trás, acredito que a maior lição que aprendi na vida é não desistir jamais, mesmo quando os obstáculos à nossa frente parecem intransponíveis. Eu recebi uma sentença de morte chamada esclerose lateral amiotrófica e me recusei a cumprir. Não estou aprisionado em um corpo, que me aprisionaram a alma. Sou movido pela mente. Tudo. Bom, como vocês viram aí, o Rick é uma pessoa muito diferente. Ele enfrentou essa dificuldade da doença, da esclerose lateral amiotrófica, e conseguiu avançar, conseguiu superar, digamos assim, as limitações e vencer esse desafio junto conosco e tal. Mas, de qualquer maneira, essa parte final da apresentação dele mostra que, independentemente das dificuldades que nós possamos enfrentar na nossa vida, nós, seres humanos, somos sempre capazes de encontrar caminhos, encontrar formas enfim, de vencer os desafios. E talvez o maior desafio que a humanidade esteja enfrentando em toda a sua história está justamente nesse momento, né, em que nós encontramos as mudanças climáticas, o grande desafio de reduzir emissões, o grande desafio de mudar o nosso modo de vida para que nós consigamos evitar o aquecimento, a continuidade do aquecimento do planeta, seja por efeitos da agricultura e seja por efeitos do modo de vida que nós temos nas cidades, que é o uso intensivo de combustíveis, de veículos fósseis, enfim, da energia gerada a partir da queima de combustíveis fósseis. Eu preparei umas poucas telas para comentar um pouquinho mais a respeito do que o Rick já colocou. Se for possível, pediria ao pessoal técnico que coloque essas telinhas aí. A primeira que abre é a tela do próprio a home do próprio Mobilize, a página inicial. Pediria isso. Mas, enfim, aí está. Enfim, essa página, essa home de hoje do Mobilize Brasil, que tem aí uma notinha, inclusive, sobre o evento que nós estamos realizando agora, mas traz em destaque ali também o fato de que poucas cidades brasileiras, pouquíssimas, apenas 10 capitais brasileiras, têm mecanismos de controle
de monitoramento da poluição atmosférica no seu ambiente urbano. Isso, além de ser um problema de saúde, um problema porque essa poluição, evidentemente, afeta a todos nós, afeta especialmente as crianças, idosos, as pessoas que têm problemas respiratórios, mas ela mata muita gente. Bem, enfim, mas esse faz parte do nosso desafio também, e é um pouco da discussão que a gente está travando hoje aqui. Eu queria lembrar apenas, recuperar um pouquinho a ideia de cidades. Né? Fala-se de cidades inteligentes hoje como uma coisa nova, mas, na verdade, a criação da cidade talvez tenha sido uma das coisas mais inteligentes que a raça humana, como diz o Gilberto Gil, né, conseguiu desenvolver ao longo desse período todo. Então, desde a antiguidade clássica, né, os gregos, os romanos, até passando aqui pelas civilizações pré-colombianas aqui da América, as cidades foram um local em que foi possível um desenvolvimento pleno da nossa atividade humana. O Henrique já falou disso, acho que o próprio Sérgio Nício, no começo da apresentação, eles comentaram que hoje a gente tem aí a maior parte da população do planeta vivendo em cidades. São cerca de 55% dos habitantes do mundo hoje vivem em cidades. Mas a gente sabe que no Brasil esse número já está um pouco mais avançado. Eu pediria se pudesse voltar para aquela apresentação em PDF. A segunda tela mostra exatamente essa telinha aí. Ela mostra exatamente o que acontece no Brasil. No Brasil, os dados de 2010 do IBGE mostravam que nós já tínhamos 85% da população vivendo em cidades. Em 2017, o próprio IBGE fez uma revisão desse conceito, repensando um pouco a ideia do que é um espaço urbano, e chegou à conclusão de que aproximadamente 76% da população brasileira vive realmente em áreas, aspas, urbanizadas, né? São cerca de 160 milhões de pessoas que vivem numa área equivalente ao estado da Paraíba. Então, uma grande concentração de pessoas morando num único lugar e drenando riqueza, drenando água, comida, energia e gente também, né? Pessoas, trabalhadores de outras partes do território brasileiro. Então, há um desequilíbrio hoje, e isso faz, essa concentração, ao mesmo tempo que pode gerar riquezas, pode gerar emprego, pode gerar saúde, educação, também traz desigualdades, como o Sérgio lembrou no começo, que, enfim, a gente vê a falta de esgoto, a gente vê os problemas de violência, os problemas de habitação, mas também, e sobretudo, os problemas de mobilidade urbana. Na cidade de São Paulo, por exemplo, são milhões de idas e vindas todos os dias para as pessoas que fazem aquele movimento pendular de ir e voltar do trabalho. E como o Rick já colocou, hoje, nas cidades brasileiras, a gente tem a indicação de que cerca de 80% a 90% das emissões de carbono das cidades são geradas pelo transporte. Segundo os especialistas, um veículo médio, um automóvel simples, digamos um carro 1.0 movido a gasolina, ele joga cerca de 1 quilograma de carbono a cada 10 quilômetros percorridos. Então, numa ida e volta do trabalho, 10, 20 quilômetros, você já teria jogado 2 quilos de carbono por dia. Agora, como as pessoas usam muito o automóvel, quase como se fosse um sapato, né, como se fosse uma roupa, então as saidinhas diárias de 1, 2, 3 quilômetros acabam gerando todo o congestionamento e acabam gerando também uma quantidade muito grande de emissões que vão se somar às emissões geradas pela agricultura, pela produção de energia e por outras fontes de carbono que afetam o nosso clima. Entre 2018, agora a gente viu recentemente, né, em 2018, 2019, e neste ano também, a gente viu as queimadas que tomaram conta do país. E, de alguma forma, elas vieram a acrescentar poluentes no ambiente urbano.
A gente viu aí as cidades como São Paulo, por exemplo, que receberam aquela carga das queimadas que aconteciam lá no Centro-Oeste e que vieram piorar a situação do ambiente urbano aqui. Mas vimos recentemente as cidades aqui do interior de São Paulo sendo invadidas por nuvens de poeira geradas pela falta de cobertura no solo e já pelas mudanças climáticas que geram grandes ventos e que trouxeram aqueles problemas todos que a gente não imaginava que pudessem acontecer tão rapidamente. Ou seja, as tais mudanças climáticas já estão aqui, já estão nos afetando a nossa vida, a nossa saúde, colocando em risco a nossa vida. Queria voltar, não sei se é possível abrir aquelas telas que eu preparei, acho que elas estão exatamente, elas estão em formato PDF, acho que está difícil de abri-las como tela inteiramente. Mas um outro aspecto que a gente tem do nosso modo de vida, além de gerar toda essa poluição, o automóvel acaba utilizando muito espaço das cidades, como o Rick já lembrou, são cerca de 50% da área das cidades hoje é destinada ao uso, estacionamento, guarda, enfim, circulação dos automóveis. Então, é um espaço muito grande, um espaço precioso que poderia ser utilizado para outras atividades educacionais, esportivas, parques, habitação, e evitando-se que as cidades, inclusive, se expandissem da forma descontrolada como aconteceu nos últimos 50 anos, um pouco por conta da possibilidade das pessoas viajarem, se deslocarem rapidamente entre o centro e os bairros mais distantes. Passou-se a considerar que era possível viajar, fazer uma viagem de 10, 20 quilômetros, 30 quilômetros todos os dias. Tem gente que faz 60 quilômetros de ida e volta todos os dias. Isso trouxe um espraiamento do tecido urbano, com todos os problemas que isso gera. Então, hoje se trabalha com a ideia, os urbanistas que estão aqui nos assistindo sabem muito bem, que a ideia de buscar cidades policêntricas é um caminho interessante até para se reduzir as viagens e permitir que as viagens sejam mais curtas. Tem uma telinha adiante, poderia, por favor, avançar um pouquinho? Essa tela é interessante pelo seguinte, um colega nosso, o Ivo Reck, que é um engenheiro especialista em energia, ele fez a observação de que os veículos que a gente tem até hoje, que queimam combustível fóssil, são movidos por fogueiras, assim como as locomotivas diesel o eram, né? Aqui à esquerda a gente tem uma locomotiva que talvez tenha sido a locomotiva mais eficiente a vapor já realizada pela humanidade. Ela alcançava velocidades próximas de 200 km por hora, mas a eficiência dela, ou seja, era de apenas 6%, ou seja, apenas 6% da energia contida no combustível chegava efetivamente às rodas para a movimentação. No caso do automóvel, nos melhores automóveis, esse nível chega a 22%, ou seja, praticamente 1/5 apenas da energia contida no litro de gasolina chega, de fato, às rodas do automóvel. O resto é queimado, gerando calor, movimentando o próprio sistema de refrigeração e queimado de uma maneira incompleta, fazendo com que parte desse carbono seja jogado na atmosfera. São aqueles tais 1 quilo a cada 10 quilômetros. A próxima telinha, por favor. Eu não sei se dá para ver, eu aqui não estou conseguindo visualizar bem. Mas o professor Roberto Guidini, que é um especialista, um engenheiro também, especialista na área de mobilidade, um argentino que trabalha em Curitiba, ele fez uma comparação entre os vários modos de transporte, considerando qual seria a distância que seria possível percorrer com 1 kWh de energia. E ele concluiu que uma pessoa a pé ou numa bicicleta é cerca de 30 vezes mais eficiente do que a mesma pessoa num automóvel a gasolina. Então, com esse 1 kW, que são 1.000 watts por hora, 1 kWh, em uma estrada plana, um automóvel consegue fazer alguma coisa como 1 quilômetro aproximadamente.
enquanto que um ciclista consegue fazer cerca de 32 quilômetros e uma pessoa a pé chegaria a 29 quilômetros. Claro que isso é variável dependendo do peso da pessoa, da condição física, enfim, clima, uma opção de coisas, mas numa média é possível chegar a essa comparação. E dá para imaginar que 1 kWh corresponde aproximadamente à energia de 840 quilocalorias, que é um almoço, basicamente um almoço com arroz, feijão, bife, uma sobremesa, vamos dizer lá, um queijo com goiabada, ou um doce de leite, né, alguma coisa assim. Isso permitiria que uma pessoa faça esse deslocamento de bicicleta de 32 quilômetros e é uma pessoa a pé aí 29, 30 quilômetros. E os automóveis são menos eficientes, evidentemente, porque eles carregam necessariamente aquela tonelada de materiais que acabam gastando muito mais combustível. Então, um caminho interessante que nós defendemos no Mobilize, nós que defendemos a mobilidade urbana sustentável, é que as autoridades estimulem as pessoas, estimulem a economia a desenvolver formas de mobilidade que sejam mais eficientes, que são basicamente como o Rick mostrou, as formas coletivas de transporte e as formas ativas, que a gente fala, que são as formas que usam bicicleta, cadeira de rodas, a pé e coisa e tal. Mesmo os carros elétricos, que são, digamos assim, a menina dos olhos da indústria do automóvel neste momento, eles são bastante eficientes, eles chegam a chegar a quase a 90% de eficiência energética, mas eles têm o mesmo problema do excesso de peso, que faz com que, para você se transportar, uma pessoa se transportar, ela tem que carregar uma tonelada de aço, uma tonelada de outros materiais junto com ela. Então, isso não tem futuro, isso não é sustentável a longo prazo. Então, mesmo um carro elétrico poderá ser uma solução para os problemas de emissões, de poluição, mas ele vai gerar outros impactos ambientais na sua produção e principalmente na ocupação do espaço urbano, que não serão interessantes para as cidades do futuro. O caminho que nós vemos, então, seria, sobretudo, o transporte ativo, ou seja, a melhoria das condições para a caminhada, ou seja, calçadas têm que ser perfeitas, tem que convidar as pessoas a saírem às ruas a pé. As bicicletas podem ser uma boa alternativa, mesmo em cidades acidentadas, como é o caso de São Paulo ou como é o caso de Belo Horizonte, porque a gente sabe que a combinação de bicicleta mais o transporte coletivo, isso tudo integrado em sistemas de bicicletas compartilhadas, que permitam o uso público dessas bicicletas, faz com que as pessoas possam vencer grandes distâncias sem a necessidade de tirar a sua tonelada de aço, né, do automóvel das suas garagens. E o transporte coletivo? Aí sim, o transporte coletivo elétrico, ou com células de hidrogênio, que no fim das contas é um veículo elétrico também, poderão ser uma boa alternativa de futuro, sobretudo se for um transporte sobre trilhos ou um transporte cuja trajetória possa ser melhor controlada, melhor prevista pelas pessoas que estão nas ruas. Então, o VLT costuma ser apontado como uma solução mais segura, mais confortável, mais indicada para o ambiente urbano. Nós temos a possibilidade de BRTs elétricos também, com trilhos virtuais, que já existem por aí, que são guiados por trilhos virtuais. Mas eu acho que se tivermos ônibus elétricos ou VLTs guiados por pessoas, já será um grande avanço. E um aspecto importante que tem que ser mencionado, que é a questão da tarifa. Eu não sei se tem acho que poderia mostrar outro slide, por favor. Esse slide, eu não sei se ele está visível, mas a gente faz anualmente uma comparação entre o impacto que as tarifas de transporte têm na renda das pessoas, considerando a renda média das pessoas e comparando cidades brasileiras com cidades mundiais. E
E a gente vê que esses traços vermelhos aí são de 3 cidades brasileiras, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Belo Horizonte também entraria aí, talvez com uma fatia maior ainda. É maior a fatia de Belo Horizonte, sim. Ou pelo menos era em 2019, no início de 2019, quando nós fizemos o último levantamento desse tipo. E a gente vê que nas cidades mundiais, o impacto da tarifa é muito menor na renda média. Ou seja, há um desestímulo no Brasil ao uso do transporte público. Ele é muito caro para as pessoas e isso está levando a uma crise, inclusive, no transporte público, fazendo com que o próprio setor de transportes hoje peça auxílio aos governos na forma de subsídios, enfim. E há soluções que estão sendo encontradas em algumas cidades, as cidades médias, sobretudo, de transporte com tarifa zero, que é um transporte que é sustentado pelos recursos públicos, dos impostos ou de taxas especiais, permitindo que mais gente circule pela cidade, tenha mais acesso à cidade, então é um processo de democratização da cidade e uma dinamização do comércio por mais gente circulando nas ruas, mais gente podendo ir ao centro, podendo ir comprar coisas e tal. Então, tem exemplos de várias cidades, cidade Volta Redonda, tem cidades aqui no estado de São Paulo que estão fazendo isso, são várias cidades no Brasil e várias cidades no mundo que estão encontrando a solução do transporte com tarifa zero, ou com tarifa muito subsidiada, com valor mais baixo, como uma boa alternativa para permitir que as pessoas voltem ao transporte público, atraí-las novamente ao transporte público e, ao mesmo tempo, tirar a gente dos automóveis, estimular as pessoas a usarem mais o transporte coletivo. Tem um aspecto, deixa eu ver se já passei por todos os aspectos que eu queria abordar. Tem uma coisa interessante, sim. A pandemia, ela nos permitiu fazer uma experiência em escala real do que seria a vida nas cidades com menos automóveis. Pelo menos durante os primeiros meses da pandemia, ou seja, lá no comecinho de 2020, nós vimos algumas cidades em quarentena e que as pessoas se recolheram em casa e passaram a trabalhar em casa, passaram a sair menos, enfim, o comércio fechou, e nós vimos as ruas mais silenciosas, com um ar mais puro e, sobretudo, com a possibilidade das pessoas caminharem mais, fazendo exercício, andando de bicicleta. Enfim. Isso foi um bom exercício que apontou uma possibilidade real de mudança na maneira como a gente se desloca nas cidades. Infelizmente, isso morreu, aparentemente. A experiência foi só uma experiência, e o que a gente vê, pelo menos na maior parte das cidades, é que o trânsito voltou a circular com sua ferocidade, com a sua presença importante, ocupando todas as vias, e voltando a poluir as cidades como nós tínhamos antes, emitindo novamente as mesmas cargas de carbono na atmosfera. Então, acho que a experiência da pandemia, essa experiência em escala real, ela nos mostra que sim, é possível mudar a forma como nos deslocamos nas cidades, desde que haja um planejamento adequado por parte dos gestores públicos, com a colaboração da iniciativa privada, e apoiando-se numa legislação muito boa que nós temos, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que já estimula a mobilidade sustentável, e no próprio Estatuto das Cidades. Então, nós temos uma boa base legal, né? uma boa experiência já documentada, inclusive em algumas cidades, para que possamos transformar as cidades. É uma questão de nós, como cidadãos, e organizações como o CAL, organizações profissionais da área do urbanismo, desenvolverem ações para que os nossos parlamentares intercedam no sentido dessa mudança virtuosa. Eu pararia por aqui, acho que já falamos bastante. Eu queria, acho que o Sérgio Misser poderia assumir aí a condução dos trabalhos, para que a gente possa discutir outros pontos que podem ser interessantes, se é que surgiu alguma questão ao longo dessa nossa conversa. Muito obrigado. Excelente, Marcos de Souza e Rick Ribeiro. Vocês nos brindaram com uma apresentação
que foi muito além da questão programática e também delineou aspectos relativos à nossa cultura, ao nosso comportamento, e como vocês bem colocaram desde o início, né, o propósito do portal Mobilize, que une tanto a questão da mobilidade quanto a necessidade de mobilização, me parece extremamente atual e necessário para mudar esse status. Eu passo a palavra para a presidente Eduíges Leal. Nós temos uma série aqui de participações no nosso chat, já temos algumas perguntas, e seguramente esse debate de hoje suscita uma série de questões e também nos traz uma perspectiva também de reflexão em relação ao nosso papel para a transformação da sociedade, e acho que nesse sentido também a apresentação da segunda parte da palestra do Rick também é bastante inspiradora, pois nos coloca os caminhos para a superação, né? Tanto para a nossa superação pessoal, quanto para a nossa superação em relação aos desafios, perspectivas e possibilidades de reinventar, repensar e melhorar as nossas cidades. Eu passo a palavra para a presidente Eduíges Leal e, em seguida, continuamos o nosso debate. Obrigada, Sérgio. A hora já está avançada, né? Nós temos um teto aí de 1h30. Eu apenas queria fazer uma pequena reflexão baseada nessas belas palestras e nas palavras riquíssimas que o Rick nos deixou. Eu fiquei realmente emocionada. É um prazer, Rick, ter você aqui, recebê-lo, participar e ter o prazer de estar junto com você, usufruindo desse depoimento, dessa vida rica. E obrigada também, Marcos, pelas suas palavras. Você abordou de uma forma abrangente, muito bacana, a questão da mobilidade. A única reflexão que eu queria fazer, né, sempre trazendo um pouco para os nossos colegas aqui, internautas que estão nos assistindo, essa preocupação e o nosso compromisso com a governança e com a aplicação desses conceitos. Eu acho que já temos falado de vários anos, né, há bastante tempo eu participo de congressos, fóruns, seminários, workshops, debates, e agora, na época da pandemia, de lives, sobre essas questões de mobilidade e sobre as questões das calçadas, do espaço público, e acredito que precisamos dar um salto, sair desse patamar. Eu gostaria de deixar essa reflexão das formas como que a gente pode. Eu acredito muito na participação do arquiteto e urbanista dentro das esferas públicas, dentro das administrações. E acho também que, como já dizia Jaime Lerner, né, que modificou Curitiba enquanto prefeito, aplicou várias teorias, e nessa angústia de tentar, através do espaço urbano, a nossa grande casa, nosso grande espaço, trazer para o espaço esse conforto, esse diálogo e esse convívio pacífico, né? O carro é o cigarro, né? Mais do que o sapato, ele não é só o conforto de colocar no pé e sair andando. Ele também é um vício que leva à comodidade e à inércia, leva, inclusive, a uma resistência de achar que a falta dele, a falta dos estacionamentos, vão ser um desastre na economia, na dinâmica das cidades, da circulação de mercadorias e no ganho das pessoas. A gente precisa sair um pouco dessa caixinha e pensar numa governança coletiva, colaborativa. E a gente sabe que quando o poder público se atentou para o perigo da saúde do cigarro, pararam-se as propagandas, combateu-se e houve uma evolução, um salto, né? A publicidade não pôde mais fazer essa propaganda. Hoje é difícil você ver uma pessoa consumindo cigarro e virou realmente uma minoria e o coletivo prevaleceu. Eu acho que dentro das administrações, dos compromissos coletivos, né, os acordos da gestão pública,
combater esse cigarro que é o carro. O carro seria mais para o lazer, se precisamos de emprego e renda, inverteríamos esses esforços para os transportes coletivos, para as grandes máquinas, para os carros elétricos, coletivos também, para as bicicletas, para trabalhar o espaço público caminhável. Sempre eu enxergo que parece que o poder público, para as administrações, o custo do transporte, a reforma das calçadas, criar espaços saudáveis, caminháveis, seguros, bem iluminados, para que haja a boa convivência urbana, sempre significa custo, peso, e sempre há um discurso que foge do enfrentamento do problema. Eu acho que a gente tem que passar por uma nova etapa de combater essa perda e aí trabalhar mais coletivamente para que esse investimento ele não seja olhado como custo, mas sim uma prevenção de saúde. Como a gente prega a prevenção de saúde para evitar o hospital, o gasto hospitalar, a gente criar uma cidade que previna o adoecimento dos seres que estão nela. Porque o ser humano ele é gregário. E agora eu convido todos para virem discutir com a gente, né? Aproveitando esse mote, eu deixo essa reflexão, gostaria de escutar os nossos palestrantes falar sobre isso, né? Convido. E assim, acho que a gente tem que cuidar da nossa grande casa, porque é o nosso habitat, é o nosso meio que nós vivemos. Nós estamos cuidando mal dele. Como que a gente faz para dar esse salto, para fazer a prevenção saudável contra o adoecimento das pessoas, né? Como é que o espaço público pode ser tratado como a grande casa, o grande local de convívio e de celebração das pessoas, já que a cidade, né, é querida por todos. E não é à toa que as pessoas correram para a cidade, hoje somos 76% no Brasil. Deixo essa reflexão e passo para o Sérgio fazer as perguntas e levar a mediação, né, no restante do nosso tempo. Bom, obrigado, Eduíges. Eu acho que você colocou aspectos fundamentais e que convergem com a apresentação do Rick Ribeiro e do Marcos de Souza, e quando você coloca com muita propriedade que nós precisamos celebrar as pessoas e a cidade, ou seja, a cidade é para ser intensamente utilizada. Cidade boa é cidade com pessoas nas ruas, é cidade onde acontecem não só as trocas de conhecimento, mas de mercadoria, de serviços, a inovação, e o palco urbano pode ser um grande promotor desses negócios, desse conhecimento, dessas interações. E, nesse sentido, nós temos um desenvolvimento que inclui todas as pessoas, poderemos ter um desenvolvimento inclusivo e bastante abrangente, mas não é essa ainda a nossa realidade. Nesse contexto, eu queria destacar algumas perguntas. A Gabriela Gonçalves Caetano, ela nos coloca a seguinte questão que eu gostaria de passar para os nossos convidados, Rick Ribeiro e Marcos de Souza. No transporte público, para acionar o elevador é feito um barulho muito alto. Realmente é necessário? Tem alguma função, além do alerta aos demais motoristas? Então, a Gabriela coloca essa perspectiva de quem enfrenta o transporte coletivo diariamente e todas as dificuldades de locomoção. E como bem disse o Rick na sua apresentação, se a cidade for boa para os que têm maior dificuldade de deslocamento, naturalmente ela acaba sendo boa para todos. Então, eu coloco essa primeira questão para ser debatida. Bom, eu não sei se o Rick quererá responder, mas a resposta dele exige que ele escreva a resposta e gere uma voz. Então, eu vou me antecipar aqui, né? E eu acho que o elevador, embora seja uma conquista interessante no transporte coletivo, ele é uma adaptação ruim, é um mau exemplo de solução técnica para um problema de acessibilidade. Se nós tivéssemos, e nós temos, né, ônibus hoje, nós temos VLTs, nós temos trens, metrôs, em que o embarque é feito em nível,
ou a própria plataforma do ônibus se inclina para receber o cadeirante, para receber o idoso, ou a mãe com o carrinho de bebê. Se isso é possível, se já existe, ora, isso deveria ser aplicado. Da mesma maneira como uma cidade que convida as pessoas a caminhar é uma cidade que tem que ter uma boa calçada, tem que ter uma boa sinalização, tem que ter uma boa cobertura vegetal, enfim, uma arborização, um paisagismo interessante. Também o transporte coletivo que seja atrativo tem que ser um transporte que tenha menos ruído. Os ônibus hoje são muito barulhentos. Ônibus elétricos, nesse aspecto, são muito interessantes, mas que não tenham o elevador, que eles simplesmente sejam adequados a permitir que as pessoas acessem o ônibus ou numa plataforma ou deitando o seu chassi de forma que o cadeirante possa subir sem aquele ruído todo. Então, na verdade, as soluções já existem. A questão toda é como nós poderíamos fazer para que as autoridades se colocassem nas concessões futuras do transporte público a obrigatoriedade de que os ônibus sejam acessíveis e acessíveis de verdade, ou seja, porque muito frequentemente a gente ouve cadeirantes reclamando que conseguem até embarcar no ônibus, mas quando prendem a cadeira, o ônibus chacoalha muito, a pessoa se sente muito insegura dentro do ônibus. Então, eu acho que nós não chegamos ainda ao transporte público adequado, né? Nós estamos a caminho disso. E eu acho que nós temos agora, com essa necessidade de redução de emissões de carbono, nós temos a missão, temos a possibilidade de redesenhar tudo isso e temos um arcabouço legal que nos permite fazer isso, que na verdade que obrigaria, inclusive, os governantes a irem nesse caminho. Acho que a presidente do CAL, a Du Leal, colocou a questão da calçada, né? Por que as calçadas continuam sendo maltratadas? Ora, simplesmente porque não há um interesse, porque as pessoas consideram que o pedestre é um cidadão de segunda categoria, quando na verdade não é, né? Qualquer pessoa que sai com um carrinho de bebê na rua sente claramente a dificuldade de circular pela cidade, a questão de segurança, de trânsito, segurança pessoal, inclusive. Então, nós temos que lutar para que as nossas cidades recuperem a sua atratividade, as ruas nos convidem, né, a fazer a nossa festa coletivamente no espaço urbano. Não sei se o Rick já... Nós temos até uma pergunta aqui para o Rick específica, Marcos. Sim. Tendo em vista, né, o Rick até comentou na apresentação dele que ele morou em 4 países, além do Brasil, e quando ele foi diagnosticado com a ELA, a pergunta é por que ele decidiu atuar com mobilidade urbana sustentável. Então, Rick, essa é para você. Estilo de vida de Barcelona. Você tem essa resposta? Rick, talvez o Rick esteja redigindo a resposta. Eu tenho outros temas de interesse. Vim atuando com projetos de educação e gostava bastante de ações de preservação ambiental, mas desde que morei em Barcelona, urbanismo e mobilidade urbana se tornaram uma grande paixão. E isso tem uma explicação. Minha vida mudou radicalmente para melhor na Europa, muito por causa da disposição urbana da cidade e da grande oferta de mobilidade. No Brasil, eu morava afastado de São Paulo, mas fazia faculdade na região da Paulista. Eu acabava dirigindo, na média, 70 quilômetros por dia. Em Barcelona eu também estudava em outra cidade, mas lá eu ia pedalando até a estação, colocava a bicicleta dentro do trem e continuava pedalando numa região proibida para carros, com diversos pedestres e uma praça repleta de crianças correndo. Para quem antes passava horas dirigindo, fiquei meses sem entrar em um carro nenhuma única vez, e não sentia nenhuma falta. Ao contrário, estava mais saudável, com muita disposição e, principalmente, mais feliz. Eu queria que todos tivessem a oportunidade de vivenciar os mesmos benefícios e estilo de vida que eu tinha experimentado durante 2 anos e meio. Por isso, quando voltei de Barcelona, sempre que andava pelas ruas do Brasil, fosse em São Paulo, Recife, Rio ou em outra cidade, de bicicleta, ônibus ou a pé,
Eu ia projetando mentalmente ciclovias, estruturas para o transporte coletivo e, é claro, as calçadas. Então, ao escolher um tema para me dedicar quando me vi mais perto da morte, não tive dúvidas que seria mobilidade urbana sustentável. Além disso, mobilidade urbana é um tema transversal, que envolve inúmeros outros fatores ambientais, sociais e econômicos. Muito bem. Excelente. Eu acho que isso nos traz uma perspectiva, né, desse fator da transversalidade da mobilidade. E a gente tem que lembrar também que essa equação que o Marcos de Souza nos coloca, que precisa ser revista, e que o Rick bem pontua por meio das experiências em Barcelona, ela precisa ser revista, inclusive ou especialmente, em relação à forma como o tecido urbano e regional tem sido ocupado, porque ele acaba sendo um reflexo da nossa desigualdade, ou seja, as pessoas com menor renda estão morando cada vez mais distantes dessas oportunidades e não há sistema de transporte coletivo capaz de atender a essas grandes extensões com qualidade, com eficiência e com segurança. Ou seja, a política urbana precisa também lançar mão dos seus diversos instrumentos para poder reorganizar o nosso tecido urbano, favorecendo as famílias de mais baixa renda no sentido de morar mais próximas às oportunidades. Eu até chamo a atenção que agora, no último dia 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro, foi protocolado no Senado um projeto de lei para revisar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu achei muito interessante que nesse projeto de lei ele sustenta a exigência de contrapartidas por ônus causados por grandes empreendimentos, né, para poder subsidiar aí o investimento no transporte coletivo. E eu destaco também, como proposta, uma ação que está contida no nosso Estatuto da Cidade, o documento de 2001, que é a adoção de instrumentos de compensação pela valorização imobiliária decorrente da implantação da infraestrutura de mobilidade. Ou seja, na medida em que você investe recurso público para melhorar um modal, para ampliar um sistema viário, para melhorar a infraestrutura urbana, você acaba repercutindo esse investimento na valorização em todos aqueles imóveis do entorno. Então, o Estatuto da Cidade, lá em 2001, já previa a instituição de uma contribuição de melhoria como uma forma também de melhorar essa equação do financiamento do transporte coletivo. Pois eu não sei se os nossos participantes, os nossos ouvintes, os nossos internautas sabem, mas hoje o transporte público no Brasil, ele é integralmente, na maior parte das cidades, né, o custeio dele vem integralmente da própria tarifa, diferente de outros países e outras cidades que têm pelo menos 50% de subsídio público e até de receitas acessórias, fazendo com que o transporte coletivo fique mais acessível para as famílias de baixa renda e, principalmente, tenha maior eficiência, qualidade e conforto, né? Bom, já estamos aí caminhando para o final, mas eu queria chamar a atenção também para outras questões que foram colocadas pelos nossos internautas aqui, né? Então, chegou uma pergunta de qual seria a maior dificuldade do transporte intermodal no Brasil, se seria uma questão mais ligada à infraestrutura ou uma questão comportamental ligada à própria cultura. Eu queria escutar vocês para a gente já ir caminhando para o final. Bom, quem começa, então? Bom, eu começo. Eu acho que eu não vejo nas grandes cidades brasileiras, especialmente nas capitais, mesmo nas cidades médias, eu não vejo solução sem a intermodalidade. Se não há nenhum sistema, nenhum modo de transporte que seja em si perfeito. Não é a bicicleta, não é a caminhada sozinha, não é o ônibus, não é o metrô. Na verdade, o caminho é uma integração de todas essas formas de mobilidade e uma integração física e tarifária. Esse aspecto que o Sérgio tocou, que é a questão da tarifa,
ele acaba sendo um instrumento que afasta as pessoas do transporte público e as leva a usar, por exemplo, a motocicleta, que no Brasil, segundo dados do professor Eduardo Vasconcelos, gerou uma das maiores tragédias humanitárias, talvez a maior tragédia humanitária desde a escravidão, pelo número de mortes, pelo número de pessoas que foram afastadas do trabalho, então, por conta do uso da motocicleta como alternativa, muitas vezes por pessoas pobres que usam a motocicleta por não poder usar o transporte público. Então, um caminho é você criar uma intermodalidade, a integração física, por exemplo, de sistemas de bicicleta com transporte de ônibus, com transporte de trem, com barcas que nós temos no Brasil, locais que a gente tem elevadores. Hoje, essa semana passada, foi reinaugurado um elevador, um dos antigos elevadores lá de Salvador, um funicular dos mais antigos, foi reinaugurado, ele foi restaurado e recolocado em funcionamento, mostrando que nós já tínhamos no Brasil alguma infraestrutura de mobilidade, né, que, como eram os bondes, por exemplo, os bondes que circulavam pela cidade com sua rede de trilhos. São Paulo chegou a ter mais de 500 quilômetros de trilhos de bondes. Isso permitia assim, uma conexão muito boa, uma integração muito boa da cidade. Agora, a construção dessa intermodalidade, ela tem um aspecto que é, sobretudo, político. O investimento que se fez até hoje nas cidades, na construção de vias, avenidas, viadutos, túneis elevados de todo tipo, se você somar toda esse dinheiro, essa dinheirama que foi investida, isso chega a carga, enfim, chegamos a nível de trilhões que foram investidos com dinheiro público, para beneficiar uma parcela da população, apenas 30% da população que utiliza isso para circulação com seus automóveis, no máximo, né? Então, o caminho é um pouco deixar de investir, vamos deixar de investir no automóvel, vamos reduzir, na verdade, o caminho é reduzir o espaço do automóvel na cidade, quer dizer, a priorizar o transporte público, criar faixas, e com isso você vai atrair mais gente para o transporte público. E não significa que as pessoas vão deixar de usar o automóvel. As pessoas poderão usar o automóvel nos finais de semana para passear, para fazer suas compras, enfim, para levar uma pessoa ao médico. O automóvel é muito útil para isso. Mas também nós temos hoje a possibilidade de usar carros de aplicativos, nós temos a possibilidade de usar outros recursos que permitem a utilização do automóvel quando necessário. Você não precisa ter um automóvel na sua garagem para usar o automóvel. Ele está disponível no seu celular. Então, já há caminhos tecnológicos, é uma questão de organizar reequacionar isso tudo para que a gente possa voltar a circular com conforto e segurança pelas cidades. É difícil responder isso rapidamente, né, porque o assunto é bastante complexo, mas eu acho que é um desafio, sobretudo político, porque a base técnica nós temos excelentes profissionais, temos excelentes planejadores, temos planos excelentes. A questão toda é que, politicamente, os gestores públicos precisam ter coragem de operar a mudança que já está apontada por aí, já está apontada por todos os especialistas, que são vocês aí, que estão do outro lado, os arquitetos e urbanistas. Excelente, Marcos. Bom, a gente já está bastante adiantado, mas tem outras perguntas chegando. Eu não sei se dá tempo, mas eu vou colocar, se der para responder rapidamente. É uma pergunta também bem ampla, vai ser um desafio responder rapidamente, mas vamos lá. A Giovana Rebouças coloca: acredito que o clima e o espraiamento urbano também são fatores fortes na troca de modais, não? Então é a pergunta da Giovana Rebouças. Bom, eu não sei o que ela quer dizer com clima, né? Eu não sei, exatamente, mas talvez, mais possivelmente, ela quer dizer a questão do calor ou da chuva, que eventualmente possa afastar uma pessoa da caminhada ou do uso da bicicleta. Bom, eu vejo várias imagens daqueles dinamarqueses pedalando embaixo de neve. Enfim, eu não sei se nós vamos chegar a tanto. Nosso clima é um clima até bastante ameno.
Agora, as cidades precisam estar preparadas para isso. Quer dizer, cidades que tenham marquises, por exemplo, para que as pessoas possam caminhar. Quem viaja por aí, aqui do lado, a gente vai aqui para Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, a gente tem áreas onde você tem marquises que permitem a circulação protegida do pedestre. Uma boa arborização, como a que tem, por exemplo, a parte antiga de Belém, com as suas mangueiras e tal, dá uma cobertura que protege a pessoa do sol. O que nós fizemos nos últimos anos foi abrir espaço excessivo para as avenidas e eliminamos, desumanizamos o casco urbano. E isso não é culpa, eu acho, dos arquitetos e urbanistas. Foi uma decisão da sociedade brasileira que optou por um modo de transporte, por um modo de vida. Eu acho que agora nós entendemos que isso foi um erro e que é preciso puxar a alavanca e começar a brecar esse processo. Então, eu acho que tem um espraiamento, sim, claro, o espraiamento ele obriga as pessoas a fazerem longas viagens, né? E o caminho seria tentar reconstruir aquilo que em Paris se diz a cidade de 15 minutos, lá, né? Que está sendo, enfim, que há um esforço para fazer isso, mas e que tudo estaria a 15 minutos de caminhada ou de uma pedalada no máximo, né? Com uma cidade policêntrica que tivesse vários locais de atração, com emprego, com saúde, com educação, com cultura, e buscarmos, né, sim, essa melhoria do ambiente urbano, refazendo o ambiente, reconstruindo o ambiente, que não é difícil. A gente tem exemplos de várias cidades, inclusive no Brasil, que fizeram isso em alguns pontos, e temos exemplos de cidades do mundo que que estão fazendo isso, né? O caso de Seul, acho que é o exemplo mais célebre do Rio poluído, que foi transformado num parque, mas tem várias outras cidades, a gente está vendo isso em Nova York, a gente está vendo isso na própria Paris, em Berlim, Fortaleza, aqui no Brasil, tem feito isso fortemente. E mesmo Belo Horizonte, São Paulo, tem feito ações pontuais. O que falta, talvez, seja uma costura de um tecido para a gente repensar. Assim como Belo Horizonte foi uma cidade que foi lá atrás, Barão Reis desenhou uma ideia, né, de uma cidade ideal, né, e que explodiu essa cidade. Acho que nós temos que redesenhar essa cidade, se possível controlá-la, mas aí, enfim, existem forças políticas e econômicas, sobretudo, que de alguma maneira vão no sentido contrário. Então, é uma luta, por isso que é uma luta política, por isso que é uma decisão que a gente vai ter que ter. Talvez isso tem a ver com as eleições, tem a ver com a participação política de todos nós no dia a dia da nossa atividade política mesmo. Perfeito, Marcos de Souza. Nós chegamos, então, agora para a nossa última etapa. Eu passo para a presidente do Leal para as últimas palavras. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Marcos. Foi um prazer tê-lo aqui. Essas suas considerações finais foram preciosas. Há 60 anos atrás, Yangel estava fechando ruas e era extremamente combatido, né? A Europa estava vivendo esse inflamento de veículos, esse excesso, né, de carros. Aí veio a crise do petróleo, eles tiveram que repensar tudo. Eu acho que assim, a Europa pensa e evoluiu, como o Rick disse muito bem, né, que ele foi capturado pela qualidade de vida na Catalunha, né, lá em Barcelona, e ficou encantado. E trouxe, e o moveu para essa dedicação, né, a abordar e a trabalhar pela mobilidade urbana. E eu acho que chegou a nossa hora, chegou a hora do Hemisfério Sul ter a mesma virada de mesa, e nós, né, Sérgio, da nossa parte, né, da arquitetura e urbanismo, temos um trabalho imenso, né? Acho que nós temos um grande espaço aí para protagonismo, para conclamar nossos arquitetos em Minas e urbanistas, para juntar esforços com os outros profissionais da área e mudarmos, né? Não é só como a pergunta da última internauta aí, né? Não é só
também o traçado espacial ou o intermodal não é só uma questão física, é também comportamental. Nós temos que comprar essa ideia, nós temos que mudar a visão política, nós temos que convencer nossos gestores a investir mais na cidade de 10, 15 minutos, nas calçadas, a valorizar a cidade para pessoas, que o Ian Gell estava falando lá em 61. Henrique, muito obrigada pela sua presença, pelo seu depoimento de vida, pela sua superação. Nós saímos daqui hoje muito motivados, né, para essa luta, para essa guerrilha urbana, né, do bem-estar, da melhoria das nossas cidades. E agradeço imensamente ao nosso coordenador, Sérgio Mício, bravo guerreiro aí nas rádios, no seu trabalho de urbanismo, né, e que faz grandes intervenções e colaborações para essa área, não só em Belo Horizonte, mas também para nosso estado de Minas e para o Brasil. E aqui a gente despede dos internautas, lembrando que nós vamos ter 4 eventos. Eu acabo de receber um recadinho aqui. Eu quero convidar o Rick para dar a sua despedida e sua última palavra. Quero que ele fale, né? Ele dê suas últimas palavras aqui antes que a gente se despeça, né? Dos internautas. Com a palavra, Rick, para suas considerações finais e sua... Seu rosto já? Muito obrigado a todos. Foi uma honra participar deste evento e do debate. Espero que tenham gostado. Um abraço. Nós é que tivemos a honra da sua presença aqui, Rick, com muita emoção e com um estímulo muito grande para nossas vidas e para as nossas lutas. Realmente é impressionante sua luta e sua garra de ainda nos ensinar e ter essa disposição toda de participar desses eventos e trazer para a gente com essa riqueza. Foi muito preciosa a nossa noite. E aqui eu digo, né, continuando, que os internautas, nossos colegas, os interessados no circuito urbano, não percam os próximos eventos. Nós teremos um a cada semana, né? No próximo dia 13 teremos Justiça e Cidade Inclusiva, depois teremos a cidade com moradia digna, cidade saudável, e, por último, as cidades resilientes, né? E espero que todos confiram essa programação e continuem com a gente e convidem mais pessoas para participarem, que é um mês muito importante dessa consciência do urbanismo e da melhoria de nossas cidades e do nosso papel para colaborar com essa melhoria. Agradeço aos palestrantes, ao coordenador Sérgio, agradeço a todos que ficaram até agora com a gente e convido a todos para não deixarem de assistir os próximos eventos e dou boa noite. Muito obrigada a todos pela presença. Boa noite, obrigado.